O copiloto disse que está tendo dificuldade sozinho. Assim que ouviu isso, as memórias de seu tempo na AFA passaram pela mente de Sofia. Ela se lembrou do treinamento que recebeu no simulador para situações semelhantes e das memórias de superar provações junto comigo. Sofia respirou fundo. Ela sabia que havia algo que ela poderia fazer nesta situação, mas isso exigiria uma grande decisão. Ela precisava revelar sua identidade aos colegas e ir para o cockpit, mesmo que isso violasse a regulamentação. Sofia se aproximou de Juliana. Acho que posso ajudar no cockpit. O quê? Sofia, o que você está dizendo? É contra o regulamento um comissário de bordo entrar no cockpit, Juliana disse. Chocada, mas é uma emergência. O copiloto está tendo dificuldade em lidar com esta situação sozinho. A voz de Sofia estava cheia de confiança. Os outros comissários de bordo também se reuniram. Carla, com uma expressão cínica, disse: Você enlouqueceu, Sofia? Você é uma comissária de bordo, você não é uma piloto. Mas Sofia não hesitou. Ela sentiu que toda a sua preparação até agora era para este momento. O sonho que ela uma vez abandonou após a morte de Migo e todo o treinamento que recebeu na escola de voo noturna, ela tinha certeza de que tudo era para este momento. Sofia respirou fundo e olhou para seus colegas. Ela sabia que sua vida poderia mudar neste momento. Mas agora 284 vidas eram mais importantes do que seu medo pessoal. Eu me formei na Academia da Força Aérea, AFA. A voz de Sofia era clara, mas muito firme. Eu recebi treinamento de voo e ainda continuo estudando aviação. De repente, a cabine ficou em silêncio. Os colegas olharam para Sofia com espanto. A mulher asiática brasileira, que eles sempre consideraram exigente e difícil de lidar, era alguém com treinamento de piloto. Este fato chocante os deixou sem palavras. Carla foi a primeira a falar. Mesmo que isso seja verdade, você ainda é uma comissária de bordo agora. Você não pode violar o regulamento. Sim, Sofia, se algo acontecer, todos nós seremos responsabilizados, disse outro comissário de bordo, hesitante. Mas Sofia não se intimidou. Em vez disso, ela ficou mais calma. Ela sabia que nesta situação a reação emocional não seria convincente. Sofia começou a analisar a situação atual com base em sua experiência e conhecimento. O avião está caindo continuamente. Se for um problema no sistema hidráulico, será muito difícil controlar as superfícies de controle. O copiloto terá dificuldade em lidar com esta situação sozinho. A explicação de Sofia era lógica e concreta. Recebi treinamento para essas situações de emergência na Força Aérea e continuo estudando aviação comercial. Juliana empalideceu. Como chefe de cabine, ela precisava tomar uma decisão, mas esta situação estava fora do manual. Naquele momento, houve outra chamada do cockpit. A situação está piorando. O sistema de piloto automático falhou completamente. Precisa ser controlado manualmente. Preciso de ajuda. A voz do copiloto estava cheia de desespero. Sofia não perdeu esta oportunidade. Não há mais tempo para convencer Juliana. Não temos outra opção agora. Por favor, confie em mim. Os olhos de Sofia brilhavam com sinceridade e confiança. Naquele momento, o avião tremeu intensamente novamente. Os gritos dos passageiros ficaram mais altos. O choro das crianças encheu a cabine. Não havia mais tempo para hesitar. Vá, Sofia. Vá, Juliana também decidiu. Mas tenha cuidado, eu serei responsável por tudo. Sofia acenou e caminhou em direção ao cockpit. Enquanto caminhava pelo corredor, Sofia sentiu uma mistura de emoções. Quando ela deixou a AFA, ela pensou que nunca mais sentaria em um cockpit. Ela não esperava que fosse desta forma que ela se envolveria novamente com a aviação. Depois de bater e entrar no cockpit, Sofia viu uma grande confusão. O capitão estava inconsciente em seu assento e o copiloto, Mike, estava encharcado de suor, segurando firmemente o manche. Inúmeras luzes de aviso no painel estavam piscando em vermelho. Eu sou Sofia Mendes, comissária de bordo, tenho experiência em aviação. Estou aqui para ajudar. Sofia se apresentou calmamente. Mike olhou para Sofia com uma expressão de desespero. Obrigado, mas a situação é muito séria. Quase não há pressão hidráulica.
As superfícies de controle mal estão funcionando. Sofia verificou imediatamente o painel. A pressão do sistema hidráulico havia caído para um nível perigoso e o empuxo do motor também estava instável. Mas Sofia não entrou em pânico. Graças à AFA, ela recebeu treinamento para lidar com essas situações. Mike, confie em mim, há uma maneira de superar esta situação. A voz de Sofia estava cheia de confiança. Primeiro, precisamos ativar o sistema hidráulico de backup e mudar para o controle manual. Sofia se lembrou do conhecimento que aprendeu na Força Aérea e começou a explicar ao copiloto Mike. Embora um avião comercial e uma aeronave militar sejam diferentes, os princípios básicos são os mesmos. Além disso, a educação que Sofia recebeu na escola de voo noturna era sobre esse tipo de avião comercial. O mais importante agora é estabilizar a altitude e encontrar o aeroporto mais próximo. Acho que precisamos virar na direção do Nordeste, disse Sofia enquanto verificava o sistema de navegação. Mike ficou surpreso com o conhecimento profissional de Sofia. Você é realmente uma piloto? Eu treinei na academia da Força Aérea e continuo estudando, Sofia respondeu. Agora isso não importa. As vidas dos passageiros dependem disso. Naquele momento, Sofia parecia ouvir a voz de Migo em sua mente. Você será uma excelente piloto. Se Migo estivesse vivo, o que ele diria nesta situação? Ele certamente daria força a Sofia. Sofia se fortaleceu e iniciou o procedimento de emergência com o copiloto. O verdadeiro desafio estava apenas começando. A atmosfera no cockpit estava muito tensa. Sofia estava sentada ao lado do copiloto Mike e examinava cuidadosamente o painel. Inúmeras luzes de aviso estavam piscando em vermelho. Mas a expressão de Sofia estava calma. Ela sentiu que todo o treinamento que recebeu na AFA e o conhecimento que acumulou na escola de voo noturna ao longo de anos eram para este momento. Mike, primeiro confirme a lista de verificação de emergência, disse Sofia calmamente. Deve haver um manual sobre falha dupla do sistema hidráulico. Mike ficou surpreso com a instrução profissional de Sofia e respirou aliviado. Nesta situação, onde ele não conseguia lidar sozinho, ter uma pessoa confiável ao lado dele era um grande alívio, mas ele também hesitou. Você realmente tem experiência em lidar com esta situação? Mike perguntou cautelosamente. Sofia fechou os olhos por um momento. As memórias de seu tempo na AFA apareceram claramente em sua mente. O treinamento de emergência que ela recebeu no simulador em seu segundo ano e as discussões que ela teve comigo sobre vários cenários de emergência. Especialmente o método de lidar com falha do sistema hidráulico, ela o praticou repetidamente. Eu experimentei isso muitas vezes no simulador, Sofia respondeu. E também experimentei uma situação semelhante. Na verdade, uma das razões pelas quais Sofia deixou a AFA estava relacionada a esse treinamento perigoso. O acidente de Migo também aconteceu no meio de uma falha mecânica complexa. Sofia se concentrou na situação atual. Nossa posição agora é sobre o Atlântico Norte. O aeroporto mais próximo é a Base Aérea de Natal, BAN. Mas no estado atual, pousar em um aeroporto comum será difícil. Mike estava preocupado. O que vamos fazer? Há uma base militar em Parnamirim, perto de Natal. A pista lá é mais longa e mais adequada para pouso de emergência, disse Sofia, enquanto verificava o sistema de navegação. Primeiro, precisamos voar nessa direção. Sob a instrução de Sofia, Mike começou a virar cuidadosamente em direção ao Nordeste. Mas, devido ao problema no sistema hidráulico, a resposta das superfícies de controle era muito lenta. A curva, que era fácil de fazer em tempos normais, agora exigia grande força. Eu não pensei que seria tão difícil, disse Mike, encharcado de suor. Eu vou te ajudar. Sofia colocou a mão no manche. Naquele momento, o sentimento há muito esquecido despertou. A reação do avião chegando através do manche, a informação no painel e a sensação de voar no céu. O coração de Sofia começou a bater. Juntos, eles manobraram o manche e o avião lentamente começou a virar. Mas a altitude ainda estava caindo continuamente. 22 mil pés, 20 mil pés. Continuava a cair. Quanto combustível ainda resta? Perguntou Sofia.
quase o suficiente para mais 1h30, a voz de Mike estava cheia de desespero. Mas com esta taxa de descida, Sofia começou a calcular rapidamente. Ela precisava considerar a taxa de descida atual, o combustível restante e a distância até o destino. O conhecimento de aerodinâmica que ela aprendeu na AFA foi útil neste momento. Ainda há esperança, disse Sofia enquanto controlava o empuxo do motor. Podemos ajustar o empuxo do motor para retardar a taxa de descida e o combustível também é suficiente para o pouso de emergência. Naquele momento, a voz de Juliana veio pelo intercomunicador. Cockpit, os passageiros estão muito ansiosos. Por favor, informem a situação atual. Sofia olhou para Mike. Ela estava preocupada em como explicar aos passageiros. Se dissesse que era muito sério, poderia causar mais pânico. Se dissesse que era muito leve, eles poderiam não perceber o perigo. Eu vou dizer. Sofia pegou o microfone. Passageiros, devido a um problema mecânico, nossa taxa de descida é mais rápida do que o esperado, mas o cockpit está controlando a situação e fazendo o nosso melhor para um pouso seguro. Por favor, permaneçam sentados, apertem os cintos de segurança e sigam as instruções dos comissários de bordo. A voz firme de Sofia deu um certo nível de paz aos passageiros. Mas Sofia sabia melhor do que ninguém a gravidade da situação. Este era apenas o começo. O verdadeiro desafio difícil aconteceria durante o pouso. Sofia se lembrou de Migo. Se Migo estivesse vivo, o que ele diria? Ele provavelmente lhe daria força. Você consegue, Sofia. Não desista. Sofia se fortaleceu e começou a se preparar para o próximo passo. Sob o controle conjunto de Sofia e Mike, o avião lentamente se acalmou, mas este era apenas o começo da verdadeira crise. Sofia examinou cuidadosamente o painel novamente, prevendo os problemas que viriam. Mike, qual é o estado do trem de pouso? Perguntou Sofia. Mike verificou o medidor relacionado e empalideceu. O trem de pouso esquerdo parece ter um problema. Pode não descer completamente devido à falta de pressão hidráulica. Ao ouvir isso, o coração de Sofia disparou. A falha do sistema hidráulico já era perigosa. Mas se o trem de pouso também tivesse um problema, o pouso seria extremamente difícil. Mas Sofia não perdeu a esperança. A coisa mais importante que ela aprendeu na AFA foi o espírito de não desistir. Parece que precisamos nos preparar para um pouso de emergência com o trem de pouso recolhido, disse Sofia calmamente. Mike ficou surpreso com a compostura de Sofia. Sob esta situação extrema, Sofia, que não hesitou, mostrou a ele um profissionalismo genuíno. Sofia se lembrou de seu tempo na AFA durante seu 3º ano, onde ela experimentou uma situação semelhante no simulador. Ela se lembrou do que seu instrutor disse naquela época. O mais importante para um piloto não é a técnica, mas a mentalidade. A vontade de não desistir é o que cria milagres. Essas palavras pareciam mais vívidas agora. A base aérea de Natal está a que distância? Perguntou Sofia, olhando para a navegação. Cerca de 30 minutos a mais, disse Mike. Mas Sofia já havia continuado. Precisamos ajustar o empuxo do motor para retardar a descida e calcular o consumo de combustível para encontrar o melhor ângulo de pouso. A voz de Sofia estava cheia de confiança. Naquele momento, o rosto de Migo apareceu na mente de Sofia. Migo era sempre aquele que não perdia a esperança, mesmo no meio da adversidade. Sofia, nosso trabalho não é apenas pilotar um avião. Estamos garantindo a vida das pessoas. As palavras de Migo ecoaram em seu coração. Sofia tentou se comunicar com a Torre de Natal pelo rádio. Torre de Natal, aqui é o voo 718 da Azul Atlântico Airlines. Estamos solicitando um pouso de emergência devido a uma emergência. Azul Atlântico 718, aqui é a Torre de Natal. Por favor, relate a situação. A voz do controlador foi ouvida. Capitão inconsciente. Falha hidráulica multissistema. Problema no trem de pouso. Estamos solicitando assistência para pouso. Sofia relatou a situação brevemente. A torre ativou imediatamente o procedimento de emergência. A pista foi liberada e caminhões de bombeiros e ambulâncias foram preparados. Mas Sofia sabia que havia um problema maior.
No estado atual, era impossível seguir o processo de pouso normal. Mike, eu vou tentar pousar, disse Sofia cautelosamente. Mike ficou surpreso, mas você não tem uma licença oficial para este tipo de avião. Isso não importa agora, disse Sofia firmemente. Eu treinei para lidar com essas situações. Acima de tudo, a vida de todos os passageiros depende disso. Sua voz tinha determinação. Isso não era apenas confiança, mas confiança na capacidade que ela acumulou continuamente ao longo de anos. A educação que recebeu na escola de voo noturna, os inúmeros treinamentos em simulador e, o mais importante, a capacidade de gerenciamento de crise que ela aprendeu na AFA. Tudo era para este momento. Mike hesitou por um momento, mas ao ver o olhar confiante de Sofia, ele acenou. Tudo bem, eu confio em você. Sofia assumiu completamente o manche. Naquele momento, a sensação há muito esquecida se espalhou por todo o seu corpo. A sensação de ser um com o avião, a sensação de voar livremente no céu. Este era o momento que Sofia mais sentia falta. Mas esta não era a hora de realizar seu sonho. Esta era a hora de superar a crise. Sofia suprimiu todas as emoções e se concentrou apenas no pouso seguro. Ela não esqueceu que 284 vidas estavam em suas mãos. Torre, vamos iniciar a aproximação. A voz de Sofia era firme e sem tremores. O verdadeiro teste estava prestes a começar. No momento em que Sofia controlou completamente o manche, algo despertou no fundo de seu coração. Não era apenas um desafio técnico, mas um momento em que todas as provações, fracassos e o sonho que ela uma vez abandonou, as inúmeras dúvidas que ela recebeu por ser mulher e asiática brasileira, se uniram e se transformaram na força que a fortalecia. À medida que se aproximavam do espaço aéreo de Natal, a situação se tornava mais desesperadora. O combustível havia caído para um nível perigoso e o vento cruzado também começou a soprar. A torre continuava a transmitir informações meteorológicas. Azul Atlântico 718. A direção do vento na pista é cruzada. Velocidade 15 metros por segundo. Cuidado com as rajadas. Sofia respirou fundo. Sob estas condições, era difícil pousar mesmo com o trem de pouso normal. Especialmente agora que o trem de pouso esquerdo não estava funcionando corretamente. Mas, estranhamente, o coração de Sofia estava calmo. Era como se tudo tivesse sido preparado para este momento. Ela estava cheia desse tipo de certeza. Mike, siga o que eu digo. A voz de Sofia estava cheia de liderança. Primeiro, confirme a lista de verificação de pouso. Prepare-se para o procedimento de pouso de emergência. Mike seguiu a instrução de Sofia. Manipulando vários interruptores e controles, sua confiança no profissionalismo e compostura de Sofia crescia. Na verdade, esta também era a primeira vez que Mike experimentava uma situação tão extrema. Mas ao lado de Sofia, ele sentiu uma paz inexplicável. Devido ao problema no trem de pouso, o pouso normal é impossível, explicou Sofia. Teremos que pousar apenas com o trem de pouso principal direito e o trem de nariz. Quando a velocidade diminuir, a ponta da asa esquerda atingirá a pista. A chave é minimizar o impacto daquele momento. Sofia experimentou este método de pouso perigoso no simulador da AFA. As memórias daquela época apareceram claramente. O instrutor enfatizou o timing preciso e a manobra delicada. Se errasse um pouco, o avião poderia capotar. Era uma situação extremamente delicada. Na cabine, Juliana estava instruindo os passageiros a adotarem a posição de impacto. Passageiros, por favor, curvem-se, segurem a parte de trás da cabeça com as duas mãos, preparem-se para o impacto. A ansiedade dos passageiros estava no auge, mas a voz firme de Sofia no anúncio lhes deu um certo nível de paz. A pista apareceu à sua frente. Sofia ajustava o ângulo de aproximação, diminuindo lentamente a velocidade. Mas, devido ao problema hidráulico, a reação das superfícies de controle era lenta, o que exigia uma força e foco muito maiores do que o normal. O suor escorria da testa de Sofia, mas suas mãos não tremiam. Altitude 1000 pés.
A velocidade está dentro da faixa normal. Mike leu o medidor. Ótimo. Agora vamos começar a aproximação final, disse Sofia. Naquele momento, Sofia ouviu a voz de Migo em sua mente. Sofia, eu sei que você consegue. Não desista. Essa voz deu a Sofia a última coragem. Quando faltavam apenas 200 metros para o ponto de toque da pista, uma forte rajada de vento atingiu repentinamente. O avião tremeu intensamente. Rajada! Mike gritou, nervoso. Mas Sofia não entrou em pânico. Na AFA, uma das coisas que ela aprendeu foi a resposta imediata a mudanças repentinas. Sofia controlou o manche, estabilizando o equilíbrio do avião. Mike, aumente um pouco mais o empuxo do motor. Sofia deu a ordem, finalmente chegou o momento. O trem de pouso direito atingiu a pista. Juntamente com um barulho alto, o avião começou a deslizar pela pista. Mas a partir de agora, este era o momento realmente perigoso. À medida que a velocidade diminuía, a asa esquerda inclinava-se lentamente. Sofia tentou inclinar o manche para a direita para manter o equilíbrio, mas havia um limite físico. Eventualmente, a ponta da asa esquerda inevitavelmente atingiu a pista. Para este momento, Sofia controlou o toque o mais suavemente possível. Juntamente com um forte ruído de raspagem, a asa esquerda rastejou pela pista, soltando faíscas. Os gritos dos passageiros foram ouvidos na cabine, mas Sofia não perdeu o foco até o último momento. Ela manobrou cuidadosamente para evitar a perda de equilíbrio e o capotamento do avião. Finalmente, no momento em que o avião parou completamente, o silêncio envolveu o cockpit. Sofia e Mike se olharam com uma expressão de espanto. Eles conseguiram. Os 284 passageiros e tripulantes estavam todos a salvo. No momento em que o avião parou completamente, o silêncio envolveu o cockpit. A mão de Sofia ainda estava no manche. Seu coração batia forte, mas aquele batimento não era mais de medo, mas de uma inexplicável sensação de triunfo e o reconhecimento de que sua vida até agora era para este momento. Mike foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sofia, você realmente fez isso. Sua voz estava cheia de respeito. Como copiloto sênior, esta também foi a primeira vez que Mike experimentou uma situação tão extrema. Além disso, testemunhar uma comissária de bordo que não era uma piloto oficial concluir um pouso tão incrível foi a experiência mais chocante de sua vida. Sofia olhou lentamente para a pista. Caminhões de bombeiros e ambulâncias cercavam o avião. Os socorristas ajudavam os passageiros a sair com segurança. Embora a ponta da asa esquerda estivesse danificada, a estrutura principal da fuselagem estava intacta. O mais importante é que não houve mortes ou feridos. Naquele momento, os últimos 10 anos passaram rapidamente pela mente de Sofia. Os desprezos que ela recebeu na AFA por ser mulher, o profundo desespero após a morte de Migo, o esforço que ela fez para encontrar um novo sonho na América e a ignorância e o preconceito de seus colegas na Azul Atlantic Airlines. Ela sentiu que tudo isso era um processo necessário para alcançar este momento. Quando Sofia saiu do cockpit e entrou na cabine, todos os passageiros se concentraram nela. A pessoa que eles pensavam ser uma comissária de bordo comum era a heroína que salvou suas vidas. Os rostos dos passageiros estavam cheios de gratidão e respeito. Um homem de meia idade se aproximou de Sofia e disse: muito obrigado, graças a você todos nós vivemos. Sua voz estava trêmula e seus olhos, cheios de lágrimas. Sofia apenas fez uma reverência em silêncio. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. É muito bom que todos vocês tenham chegado em segurança. Suas palavras tinham humildade. Mas também havia um orgulho silencioso por sua conquista. A reação de seus colegas era mais complexa, especialmente Carla, que sempre humilhava Sofia, não conseguia falar. A mulher asiática brasileira, que eles consideravam exigente, era, na verdade, uma piloto formada na Academia da Força Aérea. Além disso, essa pessoa salvou suas vidas. Este fato lhe causou uma intensa humilhação. Juliana se aproximou e segurou a mão de Sofia. Sofia, desculpe-nos, nós realmente não a conhecíamos. E muito obrigada. Sua voz estava cheia de sincero pedido de desculpas e gratidão.
Sofia apertou a mão de Juliana com firmeza. Tá tudo bem, o importante é que todos estamos seguros. Mas também havia um leve amargor no coração de Sofia. Ela pensou, por que minha capacidade só pode ser reconhecida em uma situação tão extrema? Fora do aeroporto, já estava lotado de repórteres. A notícia sobre o milagre da comissária de bordo brasileira se espalhou rapidamente pelo mundo. Mas para Sofia, o mais importante não era a atenção da mídia, mas o fato de que ela provou a si mesma que era digna de ser piloto e finalmente cumpriu sua promessa amigo. Quando os investigadores da Administração Federal de Aviação, FAA, do EUA, chegaram, Sofia teve que explicar os eventos em detalhes. Um dos investigadores perguntou, como você conseguiu completar um pouso de emergência tão complexo sem uma licença oficial de piloto? Sofia pensou por um momento e respondeu, eu tinha um sonho e porque eu nunca abandonei esse sonho, continuei a me preparar. Acima de tudo, porque eu valorizo a vida de cada passageiro. Sua resposta foi simples, mas ela continha todo o esforço e vontade ao longo dos últimos 10 anos. Sofia finalmente entendeu que todas as provações, discriminação e fracassos que ela experimentou até agora eram apenas um processo de preparação para este momento. E diante da verdadeira capacidade e coragem, o preconceito e a discriminação eram inúteis. A história de Sofia se espalhou mais rápido do que o esperado pelo mundo. Mas mais importante do que a atenção da mídia, uma mudança maior estava ocorrendo silenciosamente. A sede da Azul Atlântico Airlines realizou uma reunião de emergência do conselho. A FAA também iniciou uma reavaliação do potencial da tripulação de cabine, porque o que Sofia fez não era apenas uma história de heroísmo. Levantou uma questão fundamental sobre as convenções e sistemas de toda a indústria da aviação. Alguns dias depois, Sofia recebeu um convite para uma reunião com o CEO da Azul Atlântico Airlines. O líder máximo da empresa a veria pessoalmente. Sofia entrou no prédio da sede com sentimentos mistos. Por 3 anos, seus colegas e a empresa que não viram seu potencial estavam mostrando interesse apenas agora. Isso lhe causou um leve amargor. Robert Wilson, o CEO, cumprimentou Sofia calorosamente. O que você fez não apenas defendeu a reputação de nossa empresa, mas também deu uma nova possibilidade para toda a indústria da aviação. Suas palavras estavam cheias de sinceridade, mas Sofia permaneceu cautelosa. Sofia, temos uma oferta especial para você, Wilson continuou. A empresa fornecerá patrocínio total para o seu programa de transição para piloto. A empresa cobrirá todas as despesas e providenciará os melhores instrutores. Assim que ouviu isso, os sentimentos de Sofia ficaram complexos. Esta era, é claro, a oportunidade que ela sonhava. Mas ela também pensou, por que isso não aconteceu antes? Eu precisei me tornar uma heroína primeiro para ser reconhecida? Sofia expressou seus pensamentos francamente. Muito obrigada pela sua oferta, mas eu tenho uma condição. Wilson mostrou surpresa. Eu gostaria que no futuro a empresa estabelecesse um sistema para descobrir e apoiar o potencial de todos os funcionários, independentemente de gênero ou origem. Situações como a minha não deveriam mais acontecer. Wilson pensou por um momento e acenou. Você está certa. Não vimos sua capacidade adequadamente. No futuro, estabeleceremos um sistema para entender melhor a origem e a experiência de cada funcionário e colocá-los na posição mais adequada. Alguns meses depois, Sofia entrou oficialmente no curso de treinamento de pilotos. Desta vez, seus colegas tinham uma visão diferente dela. Eles olhavam para Sofia com respeito e apoio. Mas para Sofia, o mais importante era o fato de que ela finalmente poderia trilhar o caminho para se tornar piloto com preparação completa. Durante o treinamento, Sofia compartilhou sua experiência com outros estudantes. Isso foi uma grande inspiração para as estudantes. Não desistam, a oportunidade só virá para aqueles que estão preparados. As palavras de Sofia não eram apenas um conforto simples, mas uma verdade obtida através da experiência real. A história de Sofia teve um impacto positivo não apenas na indústria da aviação, mas também na sociedade.
Muitas companhias aéreas começaram a reavaliar a experiência passada e as qualificações dos comissários de bordo e estabeleceram programas para descobrir talentos ocultos. Eles descobriram que o caso de Sofia não era único. Na verdade, muito potencial estava enterrado. Um ano depois, Sofia finalmente obteve sua licença oficial de piloto. No dia de seu primeiro voo, Sofia estava sentada no cockpit, olhando para o painel. Há quanto tempo ela esperava por este momento e por quantas provações ela passou? Ninguém sabia mais do que ela. Em seu primeiro voo, Sofia disse a Amigo em seu coração: "Amigo, eu finalmente consegui. Eu me tornei uma excelente piloto, assim como você acreditou." Naquele momento, lágrimas de alegria escorreram dos olhos de Sofia. Quando o avião cruzou as nuvens, Sofia entendeu que o verdadeiro sucesso não era apenas a realização de seu sonho, mas a superação do preconceito e da discriminação no processo e o ato de dar esperança aos outros. Hoje, alguns anos depois, a história de Sofia se tornou uma lenda na indústria da aviação. Mas o mais importante, a história ainda dá coragem a muitas pessoas, para todos aqueles que não desistem do gênero, origem e preconceito e que corajosamente perseguem seus sonhos. A história de Sofia permanece uma mensagem viva de esperança. Sofia ainda está voando no céu hoje, garantindo a segurança dos passageiros, sempre prometendo em seu coração: voar não é apenas voar no céu, mas manter a si mesmo e proteger os outros em momentos de crise. Se você gostou deste vídeo, por favor, diga-nos na seção de comentários onde você o assistiu. Também esperamos ouvir a história de cada espectador. Obrigado a todos.